senhores vereadores, senhor presidente, amigos que nos acompanham pela TV Câmara, internautas, quero aqui saudar a Yara, representante aqui do Sindicato dos Servidores, Luciano, seja bem-vindo a essa casa, e cumprimentar também aqui as lideranças aqui de bairros, e dizer que a gente falou em recesso parlamentar, deixar claro para as pessoas, o recesso, na verdade, ele apenas deixa de cumprir as sessões de Câmara. Então, é um período que nós ficamos aproximadamente 30 dias, sem que ocorra votação de projetos e coisas assim. Isso não quer dizer que os vereadores não trabalhem, acho que todos têm tido a oportunidade de serem atendidos, encontrados com vereadores nas ruas, recebendo visita nos seus bairros. Então, na verdade, é apenas um recesso nesse quesito. O mês de julho, para nós, ele foi marcado por muitas emoções, poderíamos dizer assim. Tivemos aí a vinda do Papa, por conta da Jornada Mundial da Juventude. Eu acho que um momento que marcou bastante para nós aqui no Brasil. Eu acho que um momento de muita reflexão, onde acho que as pessoas puderam perceber que nós temos uma pessoa que transcende até questões religiosas. E a gente fica muito feliz, porque no Brasil nós temos essa qualidade de uma convivência pacífica entre as religiões, e nós podemos perceber com a vinda do Papa. Muitos elogios de outras pessoas, de outras religiões, isso nos deixou muito feliz. E a gente sabe então por que o Brasil é um país abençoado. E com relação também às manifestações, eu acho que a classe política, ela acabou se atentando para que as coisas não estão tão bem quanto parecem. Ainda que nós, políticos, eu tenho certeza que nós temos esse termômetro, porque nós vivemos o dia a dia. A questão é, afinal de contas, qual é o papel do representante da população? Se nós estamos aqui por conta de uma eleição, nós estamos aqui a favor de fazer aquilo que é o melhor para a população que nos elege. E aí a gente pode perceber que durante essas manifestações, muitas pessoas saíram às ruas, movidas por vários sentimentos. Mas eu acho que o que mais importante de tudo isso é que eles têm que perceber que o movimento só acontece quando eles vão para a rua e questionam. Porque a passividade, ela dá um sentimento de que as coisas estão tudo bem, ainda que nós saibamos que não estão. Mas o político que está aqui representado, ele precisa da força da população, porque ele sozinho ele não consegue fazer nada. A gente tem dito isso aqui, acho que todos os vereadores colocam essa situação, que o político sozinho, ele é apenas um representante. Se ele não tiver uma retaguarda, pouco ele vai poder fazer. E nesse sentido, eu acho que cada um daqui tem um papel. Especificamente falando aqui da Câmara de Jacareí, nós somos em 13. Há grupos que apoiaram um partido, há outros partidos que às vezes não tinham um candidato a prefeito, e nós tivemos a eleição de um prefeito do qual eu faço parte desse partido. Portanto, eu tenho duas missões básicas. A primeira é defender um projeto do qual eu apoiei. Portanto, a gente tem uma postura aqui, obviamente, às vezes de votar algumas coisas que, logicamente, vêm ao encontro daquilo que nós planejamos durante o período de campanha. E outros que não foram vitoriosos na eleição majoritária, obviamente, têm o compromisso de questionar aquilo que está sendo colocado em prática. Então, isso é a democracia. Não tem nada de diferente, não tem nada que nos surpreenda nesse sentido. Mas eu quero deixar uma coisa aqui interessante, que parece que as pessoas ficam um pouco distantes. O poder que é nos dado aqui, ainda que ele seja grande e importante, muito pouco se faz na esfera municipal. Muito pouco do que se faz aqui na esfera municipal mexe com a vida das pessoas. E o que nós precisamos entender é que as grandes questões, os grandes temas estão lá em Brasília. Principalmente em Brasília. Como nós temos um estado também muito importante, o estado de São Paulo, nós sabemos que a Assembleia Legislativa decide coisas que nos afetam diretamente. Então essas pessoas que saíram nas ruas, que agora parece que tomaram gosto pelas questões políticas,
que acompanhem de perto também o trabalho dos senadores e dos deputados. Nós tivemos aqui recentemente, por conta até das manifestações, a iniciativa que eu quero aqui, né, aproveitar aqui a presença do Zé, que é o presidente de uma das lojas de maçonaria, que promoveram um evento lá no CIESP, do qual eu pude participar, estive lá, a Ana, o Hernani e outros vereadores, o Edgar, o Maurício, se eu me lembro bem. Nós vimos o quê? Né? O início de uma discussão, que é uma coisa que deve ocorrer com frequência isso. A política não pode ser discutida simplesmente nas vésperas de uma eleição. Ela tem que ser um processo contínuo, para que as pessoas possam se alimentar de informações e tirarem as próprias conclusões. O que não dá é para a gente se nortear por noticiário de jornais, porque o jornal também, para quem não sabe, ele tem uma tendência, e essa tendência, muitas vezes, se a gente ficar fixado só naquilo, a gente vai acabar, pode até acontecer de ir para caminhos errados. Então, democracia também é a gente procurar outro tipo de informação e tirar as nossas conclusões, não nos direcionarmos por conta de jornais. Por exemplo, se a gente pegar um jornal aí que começa às 5 horas até às 7 horas da noite, a gente só vê coisa ruim, só vê crime, só vê coisa... Você não vê coisa boa. Aí eu pergunto para vocês, é isso que nutre a nossa vida? Será que não tem canais que possam apresentar coisas propositivas para os nossos filhos, para os estudantes? Então a gente tem que parar de ver algumas emissoras que parece que têm um objetivo único, que é realmente deixar as pessoas alienadas. E aí a gente chega onde chegou. Então a gente fica muito feliz quando percebe que a população realmente sentiu que era a hora de botar a boca no trombone. Então está de parabéns aí as pessoas que participaram dessas manifestações. E também ainda falando de manifestação, eu quero parabenizar o pessoal ali do Bandeira Branca, em especial do CDHU, uma briga antiga que eles têm, e eu utilizo aquela rodovia diariamente. E eu fiquei muito feliz quando semana passada estive lá visitando as obras de recuperação da SP66, onde nós podemos notar que vai ser feito a tão sonhada rotatória para acesso àquele conjunto. Um conjunto que foi construído, mas não construíram acesso. Então você vê os absurdos que acontecem ainda hoje. E eu sei que esse pedido não é um pedido só meu, eu me lembro de vários vereadores aqui que fizeram requerimentos ao DR, pedindo para que fosse dado essa atenção àquela população, porque ali a gente já teve várias vítimas fatais por conta das condições que existiam ali naquele trecho. Então, está de parabéns àquela população que durante todo esse tempo procurou essa casa, procurou os vereadores, fizeram a sua manifestação também e foram atendidos. Então, isso é o resultado de um trabalho feito pela própria comunidade. Eu pediria agora a técnica que colocasse aqui Essa é uma plenária que nós tivemos, aí eu aproveito também que nós trouxemos aqui um deputado federal, Paulo Teixeira, e ele esteve falando para nós um pouco sobre a reforma política. A gente pediu para que ele falasse um pouco da conjuntura nacional e da reforma política, porque me parece, e aí eu quero afirmar que muitos dos problemas que nós vivemos hoje, no nosso dia a dia nas cidades, são por conta do nosso sistema político que nós temos hoje no Brasil. Um sistema que infelizmente, ele é corrompido pela forma como se dá hoje as eleições, onde o capital é que comanda. As pessoas não votam pelos ideais, eles votam pelo financeiro. Então, quem tem mais dinheiro, com certeza, consegue mais objetivos. Aí eu pergunto, a população diz, eu não me sinto representado lá. Mas, afinal de contas, quem é que coloca essas pessoas lá? Somos nós que votamos, e ano que vem tem eleição. Então, está na hora das pessoas pararem de ver jornalismo terrorista e começar a procurar quem são os deputados que realmente lutam pelos interesses da população, tá certo? E o Paulo deu esse recado para nós, que é muito difícil que o grupo que está lá hoje queira fazer as mudanças que a população clama. Por quê? Ora, eles vão mexer nos seus próprios interesses. Então, a gente precisa estar atento a isso. Quem tem deputado, quem conhece o seu deputado, procure através de e-mail, de telefonemas, cobrar dele uma postura para que essa reforma aconteça, no mínimo, tá? Que possa melhorar as condições dos nossos brasileiros. Porque o que a gente tem percebido é que nada muda se não mudar lá em cima. Então eu quero deixar aqui esse recado, para que as pessoas não achem que os vereadores, e aqui eu falo todos, porque nós aqui, independente de posição partidária, nós temos um compromisso com a nossa cidade.
mas não está nas nossas mãos as decisões que vão mudar a vida de vocês. Portanto, eu peço que vocês acompanhem um pouco mais a vida do Congresso Nacional, porque eu tenho certeza que vocês vão perceber que os problemas da nossa sociedade estão lá naquela casa, na Assembleia, no Congresso Nacional. A gente volta na parte da tarde para estar falando sobre os projetos.